Olá, gente, aqui é a Rafa Fustan e hoje eu vou comentar sobre o primeiro episódio que está no Globoplay disponível do documentário sobre os 60 anos da Xuxa. Eles são 5 episódios que são lançados uma vez por semana, pelo que eu entendi foi isso. Eu assisti só o primeiro, então o primeiro tem quase 1 hora de duração. E eu vim dividir com vocês aqui a minha história com a Xuxa e as minhas impressões, apesar de eu já ter comentado sobre minha paixão pela Xuxa, na infância, tudo, né? Enfim, uma vida, quando eu fiz uma resenha de um livro dela. Eu vou deixar o link aqui no finalzinho dos cards, tá? E também aqui na caixa de descrição. Bom, se você odeia a Xuxa, vira o nariz, nunca gostou da Xuxa, não entende esse fanatismo, essa paixão, acho que você não vai curtir mesmo o documentário, é melhor passar reto. Agora, se você, assim como eu, tem uma infância, uma adolescência, enfim, marcada pela Rainha dos Baixinhos, né, eu acho que vai ser um momento muito de déjà vu, de retrô, de tudo, né, de conexão com o seu passado, com a sua vida, com a sua história. A primeira vez que eu vi a Xuxa foi na TV Manchete. E um primo da minha avó, minha falecida avó, os dois já faleceram, trabalhava na TV Manchete e ele me levou no Clube da Criança. Era o nome do programa que ela fazia. Eu era muito pequena, gente, eu devia ter 4, 5 anos no máximo. E eu fui no programa. Então, assim, eu tenho poucas recordações desse dia, quase nenhuma. O que eu tenho que a minha mãe e que a minha avó contam, o que eu fiz e deixei de fazer. Porém, entretanto, todavia, anos mais tarde, ela já era da Globo, ela já era esse fenômeno, né, que ela se transformou. E o documentário mostra exatamente isso, né? Como é que ela começou lá atrás como modelo, de repente ela estava namorando o maior jogador de todos os tempos, e depois ela estava ali num programa na TV Manchete que foi o Maurício Sherman que a viu e achou lindo e falou: eu tô procurando uma pessoa bonita que nem você para apresentar um programa infantil. Ela tinha zero tato. Eu acho que as paquitas, apesar de serem extremamente grossas, como a gente sempre via ali, era verdade, isso não é falado no documentário, elas eram agressivas com as crianças. Hoje em dia, qualquer filmagem dessas que a gente pega de celular, do jeito que elas tratavam a gente, seria extremamente mal visto, teria que pedir desculpa, as paquitas seriam canceladas. Olha, eu tenho certeza que nada daquilo que rolava nos bastidores seria aceito hoje em dia. Inclusive, alguma das falas da Xuxa mesmo, quando mostra, né, não ela falando atualmente, porque tem os depoimentos dela colhidos atualmente, mas quando mostra ela dizendo, tem que ser loura, porque as pessoas querem loura, tipo, sabe, zero representatividade, zero nada. E eu tinha, lógico, essa vontade toda, né, tudo que ela tá mostrando ali, eu fiz parte de tudo aquilo. Quando ela estava na Globo, o meu avô, ele era publicitário, e ele conhecia o Boni, e ele foi até o Boni algumas vezes, e ele voltava com convites, né, com o nome do Boni, então eu entrava, assim, naquele Teatro Fênix e tal. É engraçado que naquela época a gente não tirava foto de tudo, como a gente tira hoje, que o celular tá sempre na mão. Então acho que eu tenho uma foto com ela que eu não vou conseguir mostrar aqui, gente, porque tá na casa dos meus pais, obviamente, nos álbuns que eu nunca peguei desde que eu casei, mas estão lá. Um dia eu vou escanear e mostrar para vocês. Tô sempre para fazer isso. Mas, enfim, eu acho que a última vez que eu fui no programa foi no Planeta Xuxa. Ela estava grávida da Sasha. E eu lembro que ela fala sobre os programas repetidos, o dia dela exaustivo. E uma coisa que eu tenho muita lembrança, até muito mais na época do Planeta Xuxa do que na época de que eu fui no show da Xuxa mesmo, né? Eu nunca fui chamada para brincadeira, por exemplo, mas eu lembro que tinha uma fila e a gente recebia um lanchinho, a gente recebia um card com a foto dela, e esses cards eram disputadíssimos, porque ela mudava volta e meia, e tem vários momentos nesse primeiro episódio que ela entrega esses cards para os fãs. E aquele histerismo todo. E depois meu pai trabalhou com ela algumas vezes, né? Como é que ele trabalhou? Meu pai é afinador de pianos, ele ia até o Teatro Fênix, tinha uma atração que usava piano, e tinha muito balé que ia lá se apresentar. E aí tinha sempre uma pessoa tocando piano, aquele piano de armário, né, que é o piano pequeno, não é aquele grandão com aquela cauda. E aí meu pai afinava o piano, então ele também chegou a me levar. Eu tenho pouquíssimas recordações dessa época, gente, é muito extenso. Eu tenho alguns flashes, lembro de algumas coisas, mas lembro dos espaços, lembro de como é que foi quando eu tirei foto com ela, quando eu tinha 11 anos. Ela fazia uma fila, ela vinha atrás, colocava a sua cabeça, assim. Lembro como é que foi emocionante para mim tirar foto com as paquitas. Isso eu tinha uns 11 anos, e depois eu fui no Planeta Xuxa, e nesse dia do Planeta Xuxa, eu peguei várias gravações. Como meu pai estava trabalhando com ela, e tinha que ficar direto, porque eram várias apresentações que iam usar piano, e ela estava grávida, então tinha uns horários meio... Enfim, eu lembro que eu passei muito mal, e quem me acudiu foi o Bocão da Royal, gente. Tinha um boneco, um rapaz que fazia, e a minha pressão baixou. Eu tava horas sem comer.
Eu não tirava muita foto também, porque afinal de contas meu pai estava trabalhando, tinha medo de atrapalhá-lo, ou de acharem ruim, né, da filha dele ficar pedindo para tirar tanta foto. Naquela época era máquina de rolo. E, gente, disso tem várias histórias, né? Assim, eu fui em show dela de carnaval, eu estive. Eu tinha uma pasta de recortes dela, gente, que eu ia pro prédio da minha avó, onde tinha um negócio só de lixo, assim, só de jornal. Eles separavam um jornal. Reciclar, não sei se existia naquela época. Eu sentava, eu e uma amiga, a gente pegava todos os jornais às mãos pretas, imundas, sabe? Para recortar qualquer trecho que te falasse de Xuxa. Então a gente abria jornal, abria revista. Gente, quantas vezes eu fui a salão e arranquei folha de revista, cara? Olha só. Enfim. Então, assim, era uma paixão muito louca, você contar as músicas, tudo, né? A loja do Bisco Meu, que ficava longe aqui da minha casa, eu fiz a minha mãe não sei quantas vezes. Toda vez que era meu aniversário, tinha que ir lá para comprar roupa. Isso eu era criança. Então, eu tenho essa conexão muito grande com a Xuxa, né? Ainda mais que eu moro no Rio, então era mais fácil ter essa proximidade, né? Apesar de eu não ter tantas fotos assim com ela, eu tenho acho que só essa, enfim. Em 98, quando eu fiquei lá horas no negócio, eu passei mal, a gente acabou vindo antes para casa, eu fui parar no hospital, enfim. Enfim, esse documentário, esse primeiro episódio, é muito assim, tudo que mostra, eu consegui me ver ali. Quando ela mudou, quando ela lançou esse LP, quando foi um sucesso, quando as bonecas esgotaram nas lojas. Gente, eu tinha todas aquelas bonecas, assim, sabe? Graças a Deus, meus pais. Meu pai, acho que na época nem ganhava muito bem, não, mas a minha avó se esforçava muito sempre. Minha avó sempre foi muito guerreirinha. E eu vou começar a chorar, né? Porque eu falei da minha avó. E, enfim, ela me deu essa boneca também uma vez, que era a boneca da Xuxa imensa. E eu tenho muitas conexões. Você começa a assistir, você começa a lembrar de momentos da sua vida que não voltam mais. Começou até uma obra aqui para ajudar. Que não voltam mais e que são momentos muito gostosos. Então, assim, ao mesmo tempo que você tem esses momentos, você também tem várias partes que você fica meio, caramba, era tudo isso. Porque você não tinha dimensão de quão aquela Marlene Matos era. Você via isso no programa. Seu pai estava lá trabalhando, não tinha. Tinha a voz dela no estúdio falando grosso. A gente não tinha muita noção de como é que era esse tratamento, né, de uma chefia. A gente era criança, era adolescente, a gente não tinha essa noção. Então, pra mim, foi muito, muito emocionante ver tudo aquilo, sabe? Foi muito, nossa, que isso. Eu acho que é muito gostoso você recordar uma época da sua vida que você viveu tudo aquilo e que tem alguma coisa a ver com a sua família, com a sua história, ou com você ter ido, ou com você ter ouvido, ou você ter tido uma festa que tocou aquela música, ou você assistia de manhã porque você gostava dos desenhos. Então, ali é tudo muito, sabe? Muito, nossa, meu Deus do céu, eu não acredito que eu tô vendo tudo isso. Mas tem também o lado B. Esse primeiro episódio mostra muito a Andréa Veiga, né, que foi a primeira Paquita. Não tem a Andréa Sorvetão, pela questão de elas terem brigado por questões políticas, né? Enfim, elas não têm a mesma ideologia. Então a Andréa não tá, mas tem ela falando. Aliás, a única que tá falando muito é a Andréa Veiga. Tem a Letícia Spiller, gente, que, nossa, sabe? Eu lembro que ela foi educadíssima comigo. E eu lembro que tiveram outras, tipo aquela bonequinha que era a Ana Paula Petuchita, né? Eu sempre lembro que ela namorou o Romário, gente. Aquele rolê foi muito bizarro. E anos depois. E ela não aparece. Eu achei estranho ela não aparecer, porque ela era uma figura muito importante. Ela era ali, né? Ela era muito considerada muito bonitinha e tal. E tinha uma voz bonita, então colocavam ela sempre pra dançar, pra cantar. A maioria ali aparece muito. Falando exatamente, aparece a Tatiana, né? Que eu acho que ela era a Paquitita? Agora eu não sei, gente. Agora eu não vou lembrar. Aparece ela falando, aparece a Andréa Veiga. Nesse primeiro episódio, a Letícia Spiller. Não aparecem as outras. Aparece até aquela Priscila, né? Aquela Kátia Paganotti. Aparece sim, mas dá pra ver que são gravações passadas. Aparece todos os shows assim que ela fez e como é que era, e os seguranças comentando como é que era o esquema. Como é que surgiram as Paquitas, por que elas tinham que ser louras, porque era um pedido do público, as meninas se candidatando. Aquela época das Paquitas New Generation eu já não estava mais acompanhando, né? Eu já era mais velha, então eu não estava mais assim. Mas a época das Paquitonas mesmo, aquele primeiro álbum, segundo, Sonho de Verão, tudo isso, gente, é muito, muito minha infância, minha adolescência, né? Meu início de adolescência. Enfim. Bom, gente, o documentário tá incrível, uma produção maravilhosa, direção do Pedro Bial, que é um gênio. Eu acho que tá uma coisa assim, muito tipo, parece uma conversa, sabe? Que você tá ali numa sala e falando, caraca, você tá ouvindo tudo isso, que conversa bacana. Então acho que ficou bem
É bem gostoso de se ouvir, né? O que ela tá contando. É isso. Eu falei pra caramba, porque foi um episódio que eu amei, eu pretendo assistir os outros, e se vocês gostarem e querem que eu comente os outros, não esquece de comentar aqui embaixo, de engajar esse vídeo, tá? Deixa o seu like, comenta aqui o que você achou. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.